Agora nós temos aqui uma entrevista importante, nós vamos conversar agora com o senador Carlos Fávaro, que vai comandar o Ministério da Agricultura. Então, você vê o tamanho da importância dessa entrevista. Ele já havia sido escolhido pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para coordenar a equipe de transição da agricultura, pecuária e abastecimento. Participou ativamente da campanha de Lula em Mato Grosso. Senador, muito boa tarde, muito bem-vindo. Vou tratá-lo já como ministro. Daqui a pouco a Basília Rodrigues vai participar dessa entrevista conosco. Eu já queria, claro, de início, uma espécie de diagnóstico do que o senhor encontra agora no Ministério da Agricultura e o que o senhor pretende mudar. Boa tarde, Luciana. Uma honra falar com você, com a Basília, também com o Gustavo Uribe e toda a população brasileira que nos assiste. Na realidade, o Ministério da Agricultura ele é um ponto fora da curva no que se diz respeito à gestão aqui no Ministério, na esplanada dos ministérios. Diante de quadros de total desmonte da máquina pública encontrados pelos meus colegas futuros ministros, como, por exemplo, da educação, 50% das crianças, por exemplo, não estão sendo vacinadas contra a poliomielite. No Ministério da Educação, da Saúde, da poliomielite, no Ministério da Educação, nós temos crianças com 10, 11 anos analfabetas ainda. No Ministério do Desenvolvimento Social, a fome voltou para o Brasil. Então, esses desmontes não são do mesmo nível no Ministério da Agricultura. E aqui eu quero fazer uma ressalva, ressaltar a importância e a relevância de ministros tão importantes. Vou dizer, da primeira vez que o presidente Lula foi presidente para cá, então de Roberto Rodrigues, de Reino Stefanes, de Guedes Pinto, de Neri Geller, de Cátia Abreu, Blairo Maggi, própria Tereza Cristina e agora com Marcos Montes. São gente que conhecem o Ministério, conhecem o setor, conhecem a importância e relevância da agropecuária brasileira e com uma equipe muito bem formada, fizeram numa sequência de bons trabalhos de o Brasil sair de 70, 80 milhões de toneladas em 2002 para mais de 300 milhões de toneladas agora em 2020. O que houve agora nesse período de 4 anos foi um desmonte orçamentário. Acabaram com a Embrapa, destruíram a Conab. Para você ter uma noção, Luciano, a Embrapa, essa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que tinha que ter um porte em cada município brasileiro, graças ao trabalho de desenvolvimento da pesquisa para a produção agrícola brasileira, que mata a fome, que gera excedentes, mas virou esse grande polo mundial, esse grande player mundial de produção de alimentos. A Embrapa, no ano de 2022, tinha um orçamento de 150 milhões de reais, que era consumido 96,5% com custeio e folha de pagamento, sobrando 3,5% para fazer a sua função, que é pesquisar. É um absurdo que nós vamos ter que reconstruir e trazê-lo de volta na vanguarda mundial da pesquisa, da ciência e da tecnologia. Ministro, eu não posso deixar de perguntar ao senhor, porque o agronegócio é a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. O senhor não vai ter vida fácil lá, é o que parece, né? Como é que o senhor vai lidar com isso? Olha, com muito diálogo, com muita transparência. Nós entendemos que a eleição acabou. Respeitamos as divergências, quem pensa diferente da gente. Eu fui apoiar o presidente Lula por muita convicção, por estar, quando ele foi presidente, estar do lado do balcão, sendo líder da classe e vi em um governo responsável, comprometido, de diálogo para enfrentar os desafios e as dificuldades desse setor importante. E fez muita infraestrutura logística, regulamentou os transgênicos pela ciência, pelo CTN-Bio. Fizemos um grande programa, junto com o presidente Lula, de investimentos com Moderfrota, Moderinfra, programa de armazenagem, o Mais Alimento para a Pequena Propriedade. Tivemos o Código Florestal debatido, votado e aprovado, dando segurança jurídica. Então, enfim, com esse arcabouço todo, repactuação de dívida, eu vi o quanto foi importante o presidente Lula. Agora, alguns colegas produtores não viam essa relevância. Tudo bem, a eleição acabou. Agora eu vejo o grande desmonte da agricultura brasileira nas
crises causadas pelo atual presidente Bolsonaro. Ele brigou com a China, ele entrou em disposição com a Europa, ele teve em disposição com a América Latina quase toda, inclusive com os Estados Unidos. Isso gerou instabilidade, o desmatamento ilegal acontecendo a pleno vapor, as queimadas ilegais acontecendo, feriu a imagem do agro brasileiro, que precisa ser reconstruída. E o presidente Lula tem esse papel junto conosco, que eu vou auxiliá-lo, para que ele volte a ser o maior embaixador do Brasil, o maior embaixador do mundo, levando ao mundo todo que o Brasil vai produzir cada vez mais de forma responsável. Os produtores de bem, que deixou a eleição de lado, que passou, eu já estou vendo um sentimento de racionalidade, buscando diálogo, buscando já falar do futuro e terão as portas abertas, o Ministério de Portas Abertas para discutirmos o futuro da agropecuária brasileira. Vou chamar a Basília Rodrigues, ela conseguiu essa entrevista aqui com a gente para entrar nessa conversa. Basília, obrigada e pronto, a palavra é sua. Obrigada, Luciana. Senadora, agora ministra, a gente que acompanha, né, essa trajetória, o senhor atuando como um consultor, um apoiador do presidente agora eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, junto ao agro, o senhor acabou indo na contramão, né, na contramão de vários ruralistas que apoiaram o presidente de momento, o presidente Jair Bolsonaro, mas que acabaram não vencendo o projeto de reeleição. Como é que está esse diálogo dentro da base, né, da base ruralista, quando o senhor conversa com a bancada ruralista? Como convencê-los que agora o governo é Lula e que isso poderá ser materializado em apoio? Você acha que o agro apoia ou apoiará o governo Lula? Olha, Basília, eu acho que aquele momento da eleição, e é pertinente, é normal, é natural, é a força da democracia. As pessoas terem o direito de manifestação, terem o direito de apoiar, inclusive financiarem campanha dos seus candidatos dentro das regras e da lei, mas dentro do espaço democrático. Eu respeito muito isso, tenho as minhas convicções, tenho certeza do que estou falando, que o presidente Lula foi um grande presidente para o agronegócio brasileiro e será ainda melhor a partir de 1º de janeiro do ano que vem, agora a semana que vem. Agora, aqueles que compreenderem isso, quiserem dialogar o futuro, e eu já estou vendo muitas entidades de classe já não estão nos procurando, querem falar de futuro, querem falar de plano safra, querem falar de planos para investimento, querem falar de agricultura sustentável, querem falar... Isso nós vamos estar de portas abertas. Tenho certeza também que a Frente Parlamentar da Agropecuária, que quer o bem da agropecuária brasileira, vai separar o momento eleitoral do momento de governabilidade. Não precisa ser da base de apoio do presidente Lula, mas ter espaço para o diálogo, para falar junto com o ministro, falar junto com o presidente, encontrarmos soluções para as dificuldades do agro e fazer cada vez mais o Brasil cumprir o seu papel de alimentar primeiro os brasileiros. Essa é a primeira missão do presidente Lula, ter alimento em abundância e políticas públicas para que nós possamos fazer com que todo brasileiro, os mais humildes, tome café da manhã, almoce e janta, como já foi no presidente dele, e infelizmente a fome voltou do Brasil. E depois também tem excedentes para exportar, para gerar emprego, gerar oportunidades aqui dentro. O agro vai continuar sendo a grande mola propulsora da economia brasileira, do presidente Lula governando esse país. Algumas pautas do agro acabaram rivalizando, colocando Lula de um lado, Bolsonaro do outro. Por exemplo, o homem do campo, quando fala da concessão do porte de armas para o homem do campo, quando fala da titulação de terras, está vindo aí um Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em certa medida, isso não irá chocar com o que prega o Ministério da Agricultura. Então, como que o homem do campo, as pessoas que estavam baseadas em obras, né, em feitos deste atual governo, garantirão aí a manutenção desses direitos no novo governo? Sobre a concessão do porte de arma, o senhor é favorável a isso? Sobre a titulação de terras, o que vai acontecer? Olha, nós temos que separar duas coisas, o porte de arma, com uma, duas, talvez 3 armas numa propriedade rural, com algumas munições. Para quê? Faça a defesa pessoal, até que ele acione a polícia, quando estiver chegando um bandido, um sequestrador, está garantido. Nós não vamos tirar isso, deixar em estado de vulnerabilidade o produtor. Agora, a questão urbana de venda de armas, nós temos que frear, que está passando de todos os limites. A questão de segurança de propriedade, ora bolas.
O presidente Lula falou muitas vezes, o problema é que na campanha, fake news, retórica, as pessoas não queriam nem ouvir. Direito à propriedade está garantido, ele já foi presidente da República e tem lei que protege o direito de propriedade. Terra produtiva invadida não é passível de reforma agrária. A justiça tem que determinar a desobstrução, a reintegração e o Estado cumprir, e assim o será. Agora, o Ministério do Desenvolvimento Agrário é importante. Homens e mulheres, pequenos produtores e produtoras que têm vocação para a terra, têm que ter o direito de pequena propriedade. As terras públicas ou até privadas que queiram vender, será indenizado pelo governo e será feita reforma agrária. Eu sou fruto de um município que é oriundo de um assentamento de reforma agrária que deu certo. Nós temos que dar o direito e a vocação de cada cidadão que quer produzir alimento, respeitar o direito de propriedade, indenizar se for terra privada e garantir terras públicas com legalidade para pequenos e médios produtores. Muito obrigada, então. A gente agradece ao futuro ministro agora da Agricultura, o senador Carlos Fávaro, por essa entrevista aqui à CNN Brasil. Obrigada também, Basília, que sempre consegue as entrevistas para a gente.